capítulo 1. Amém? Versículo 8 diz assim: Almeida Corrigida e Fiel, para vocês acompanharem, diz assim: Então lhes disseram, declara-nos tu, agora por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Amém? Fica à vontade para se assentar. Na NVT, o versículo diz o seguinte: Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Se eu perguntar a cada um de vocês aqui nessa manhã qual é a nacionalidade, qual é a origem, o estado de origem, qual o sobrenome, o parentesco de cada um aqui, acredito que todos conheçam bem, ou pelo menos a gente espera que se conheça bem a nacionalidade, o grau de parentesco, a família a qual cada um aqui pertence, né? Sobrenome, a origem de cada um, não é verdade? Alguns têm um sobrenome mais chique, outros um sobrenome mais popular, e assim vai. Mas nesse texto nós vemos algo interessante. Um questionamento, ou uma série de questionamentos sendo levantados por tripulantes do barco a Jonas. E uma das perguntas que eles fazem a Jonas é qual é a sua nacionalidade, de que terra ele havia vindo, qual era a sua origem, o que ele estava fazendo ali, por que ele estava ali. E para a gente caminhar na mensagem ou na ideia dessa manhã, que nós falaremos um pouquinho sobre esse propósito, sobre, de fato, as perguntas que nós apresentamos ao Senhor diante do chamado que Ele coloca ou apresenta a cada um de nós, sobre a resposta que Ele nos desafia a darmos, uma resposta responsável, né? No caso, a resposta de Jonas, em primeiro momento, foi uma resposta irresponsável, né? Saber articular e falar bem às outras pessoas, por vezes é uma preocupação que cada um de nós carrega consigo, como nós nos comunicaremos, como nós responderemos às perguntas que nos são apresentadas, como nós teremos uma boa relação através da comunicação. Por vezes é uma preocupação que cabe a cada um de nós, ou que cada um de nós carrega, mas nem sempre nós nos preocupamos de forma tão intensa assim com a resposta que damos ao Senhor diante do convite, do chamado, do desafio que Ele coloca a cada um de nós. E Jonas, ele apresenta uma resposta irresponsável. Irresponsável tanto a ele, quanto para com aqueles que o cercavam. E irresponsável essa resposta, que traria malefícios e dificuldades tanto a ele
quanto aqueles que estavam ao seu redor. Tudo porque Deus o chama para viver um propósito, uma missão, um desafio. Qual era a ocupação de Jonas? Ele era o quê? Alguém sabe? Profeta. Não é isso? O profeta tinha qual a tarefa, qual a responsabilidade? Compartilhar, falar, anunciar a palavra de Deus. Todos aqui somos profetas do nosso tempo, amém? Amém. Qual a nossa ocupação? Falar da palavra, compartilhar a palavra, anunciar as boas novas de Jesus. Agora, Deus faz um convite específico ao profeta Jonas naquela ocasião. Esse homem que a Bíblia começa falando no versículo 1, né, filho de Amitai, ele recebe da parte do Senhor uma tarefa, uma responsabilidade, que já era uma realidade aqueles que o antecediam. Seu pai também era profeta, era alguém também dedicado, comprometido. Mas Jonas recebe um convite específico, falar a Nínive acerca do castigo que viria sobre aquela cidade, da repreensão que o Senhor traria sobre aquele povo, caso eles não viessem a ter, de fato, uma experiência de conversão. E o que ele faz? Todo mundo conhece essa história. Eu acredito que pelo menos todos saibam um pouco dela, né? Ele recebe o chamado de pegar Nínive, e muita gente especula que, por conta do medo, ele venha tomar uma decisão que, de fato, entristece o Senhor e nos serve de alerta para o nosso tempo. Ele foge. Nínive distava do lugar onde ele estava, ou do lugar onde ele vai pegar o barco em direção a Tarsis, cerca de 1.000 quilômetros, aproximadamente, alguns especulam. Nínive era uma cidade mais, vamos dizer assim, central, era uma região muito economicamente, vamos dizer assim, desenvolvida, era capital uma das regiões centrais do reino assírio daquela época, era uma cidade economicamente bem desenvolvida, mas um povo cruel, um povo que tinha sérios problemas com a cultura religiosa judaica e hebreia daqueles dias. E o povo hebreu, o povo de Jonas, não tinha uma boa relação com aquele povo de Nínive. Interessante que ele vai para Jope, a cidade portuária, para pegar o navio em direção a Tarsis, que distava cerca de 3.000 quilômetros de Jope. A distância era bem maior do que a distância que ele iria percorrer em direção a Nínive. E era uma viagem mais desafiadora porque ele faria de navio. Nínive não tinha porto, não tinha praia, não tinha nada que cercava e proporcionaria a ele acesso por mar ou pelas águas até aquela cidade. Mas o interessante é que, diante da resposta irresponsável que ele dá a Deus, ele se propõe a trilhar um caminho muito mais desafiador, doloroso e difícil do que o que ele trilharia em direção à obediência e ao serviço que Deus havia determinado a ele. Todas as vezes que a gente recebe um chamado e diante de Deus ou pelo Senhor nos é apresentado um desafio e uma missão, todas as vezes que Ele coloca diante de nós uma tarefa, nós temos duas possibilidades. Ou respondemos positivamente a essa missão, ou escolhemos o caminho mais doloroso, que é andar em desobediência. Sempre será mais doloroso o caminho da desobediência. Ah, mas é mais agradável, é mais atraente. Tudo bem. Você vai, quem sabe, atender os desejos da sua carne, você vai, quem sabe, atender às suas inclinações, mas sempre, no final das contas, emocionalmente, psicologicamente, vamos dizer assim, fisicamente
E, sobretudo, espiritualmente, sempre no final será a desobediência o caminho mais doloroso para nós. Estava lendo uma história sobre um homem que viveu entre o ano de 1870 a 1909, se eu não me engano, chamado James Bartley, que, na época, foi retirado da barriga de uma baleia cachalote. Já ouviram falar dessa espécie? Uma das grandes baleias dos mares, depois de 3 dias aproximadamente. Ainda vivo, mas já cego, por conta de tudo que ele viveu ali no interior do ventre da baleia. Um assunto que foi debatido e estudado durante alguns anos, algumas décadas, foi tentado levantar esse assunto e comprovar se de fato foi daquela maneira a história. O fato é que um grupo de pescadores pegaram uma baleia e, quando começaram a preparar e dissecar ela, acharam um homem lá dentro, que acredita-se que já estava 3 dias lá, vivo, na barriga daquela baleia. Talvez você acredite que essa história de Jonas seja uma invenção, mas no ano 2025, acharam um homem que permaneceu no ventre de uma baleia, no ano passado, se eu não me engano, um chileno, esqueci o nome dele, permaneceu cerca de quase 1 minuto no ventre da baleia, tá? 2021, também. Você pode estudar isso daí, a ciência, a história já nos mostra alguns episódios como esse, tá? Então é perfeitamente comprovado pela ciência dos nossos dias que essa história de fato de Jonas é possível e é real. A verdade é que nós olhamos e vemos que toda a luta e dificuldade que esse homem veio a passar se dá pelo fato dele se propor a desobedecer uma direção clara do Senhor. Todas as vezes que Deus nos dá uma direção e desobedecemos, nós pagaremos o preço por isso. Amém? Amém, assim seja. Acabou de declarar isso, então ninguém vai desobedecer. Em nome de Jesus. Amém? Mas entenda, algumas razões, possivelmente nós, quando nos propomos a andar nessa trilha da desobediência, podemos apresentar algumas dessas razões a Deus. No versículo 8, o texto diz, o primeiro questionamento que é apresentado é que, diante da tempestade, eles perguntam a Jonas: o quê? Quem é você? Qual a sua identidade como filho de Deus? Quando nós aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos propomos a andar como Ele andou, a sermos seus discípulos, ou seus seguidores, ou seus aprendizes, ou seus servos. Alguém falou aí, eu ouvi. Servo. Servo faz o quê? Serve. O povo da bacia e da toalha. O povo que está mais preocupado em ajudar a lavar os pés e a enxugá-los do que receber perfume, do que receber atenção. O povo que se propõe a caminhar mais 1 milha, se necessário for, a atender a necessidade do outro. O povo que se dispõe a servir. A nossa identidade é essa. Jonas estava no barco, vivendo uma tempestade, porque ele se esqueceu da sua identidade. Talvez a pergunta que era apresentada a ele pelos tripulantes mostrava a preocupação que ele devia carregar consigo. Quem é você, Jonas? Talvez ele mesmo se perguntasse em algumas ocasiões: ué, eu não sou profeta? Deus não me chamou para isso? Eu estou aqui no barco dormindo enquanto o povo sofre. A frieza, queridos, espiritual dos nossos dias não é fruto de algo inesperado, ela não surgiu de maneira inesperada.
São escolhas que vêm sendo feitas pela nossa geração, que tem levado muitos a caminhar nessa indiferença, nessa frieza, enquanto o mundo aflito naufraga, gente dorme em berço esplêndido, né? Ao som do quê? Como é que é o hino aí? Quem sabe? Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, a luz, o céu profundo, né? Está num sono profundo, espiritualmente falando, naufragando, gente morrendo, aflita, sem Jesus, e o povo dormindo. O homem era profeta, Deus o mandou para Nínive, ele estava indo para um lugar totalmente diferente, mais longe. Mas por quê? Porque ele não queria atender o chamado. Se era medo a razão, pode ser. Se era a sua raiva em relação ao povo de Nínive, o sofrimento que ele havia levado o povo judeu a experimentar, enfim, qual seja a razão, o fato é que ele estava de forma irresponsável apresentando uma resposta a Deus que não era a que o Senhor esperava dele. Entenda, amados, não existem razões plausíveis para andarmos em desobediência. Porque Jesus, a Bíblia fala, em troca da alegria que lhe estava proposta, fez o quê? Suportou a cruz. Se ele, que não tinha razão alguma para se entregar por nós, o fez porque nós, falhos pecadores, carentes da graça do Senhor, que recebemos um chamado dele, não atenderemos o convite para pregar e anunciar a palavra do Senhor. Agimos de maneira irresponsável, assim como Jonas, que por vezes a gente, ao ler a história dele, temos a tendência a condenar. Como é que ele pôde fazer isso? Agimos da mesma forma quando o Senhor nos dá um chamado, nos faz um chamado, nos dá um ministério, nos dá um propósito, e não atendemos a isso. Seja pelas nossas inclinações, pela nossa insegurança, pelo nosso medo, ou seja, quem sabe, pela nossa, vamos dizer assim, busca por tranquilidade e estabilidade nesse tempo. Servo de Deus, uma das únicas coisas que ele não tem é uma vida tranquila. Amém? Servo de Deus vive aventura o tempo todo. Olha para Paulo, ele tinha uma vida tranquila? Tinha? Não tinha, não. Quando estava tudo bem, ele arrumava alguma coisa, né? Servo de Deus não tem, você tem agito o tempo todo, sabe? E é um agito bom, é um serviço bom, é uma ocupação que produz fruto. O grande problema é que às vezes a gente está indo na contramão daquilo que Deus quer para nós, buscando estabilidade. Entenda, motivações erradas podem até gerar bons resultados, mas nunca irão trazer satisfação. Jonas talvez pudesse até falar assim para Deus: eu estou indo para Tarsis, eu vou pregar a tua palavra lá, eu vou levar as tuas mensagens, as tuas palavras lá àquele povo. A Nínive não, eu vou pregar lá. A intenção, a motivação talvez até se fosse boa, mas não era lá que o Senhor estava mandando ele ir. Se a obediência não é algo pleno, total, nós agimos de maneira irresponsável diante daquilo que Deus quer para nós. E às vezes, o problema de muitos não encontrarem satisfação e alegria plena se dá justamente por esse fato. Fazer aquilo que às vezes é até certo, mas não é o que Deus mandou.
Quando você vai na casa de alguém e essa pessoa se prepara para recebê-lo e chega até você e fala assim, ó, qual o prato que você mais gosta de comer? Qual o seu, irmão Lázaro? Arroz e feijão, né? Bem feitinho, jiló. É gosto para tudo, né? A pessoa te pergunta, você se prepara psicologicamente. Nossa, eu vou comer um bom jiló hoje. Nossa, eu vou comer esse prato, aquilo que... Aí você se prepara psicologicamente. Mas a pessoa vai lá, nossa, eu vou fazer um trem diferente, sabe? Empanado, e que não sei o quê, não sei o quê. Vou ferventar, tirar o amargo do jiló, e eu vou pegar as sementes, vou separá-las e polvilhar as sementes. Acabou o jiló. A intenção era até boa. A motivação, mas não era isso que você esperava. Concorda comigo? Era até boa a motivação, mas não era aquilo que ela esperava. Sabe, amados, Deus às vezes está dando uma direção tão clara e a gente fica floreando o negócio, apresentando algumas justificativas e fazendo outra coisa que Deus não mandou. Não, é isso aqui, filhão. Ponto. Jonas tinha recebido uma mensagem muito clara. Vá a Nínive. Mas eu não gosto do povo. Eu prefiro andar de barco. Filho, é isso aqui. Você vai pagar um preço pela sua desobediência. Vai ficar na barriga do peixe. Sabe, amados, o peixe, quando é retirado das águas, demorar um pouquinho com ele fora das águas, o que acontece? Morre e fede. Quem gosta de morar do lado de peixaria aí? Ninguém morou, né? Graças a Deus. Por quê? Fede. Agora, amados, imagina a barriga do peixe. Que cheiro agradável. Que coisa boa, né? Ai, que delícia, como diz o outro. Por quê? Porque desobedeceu. Uma resposta irresponsável. Quanta gente tem dado algumas respostas irresponsáveis a Deus diante do chamado. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muita coisa para dar atenção. Eu tenho isso, aquilo, outro. Querida, a motivação pode até ser boa. Aquilo que você está fazendo, a desculpa que você, por vezes, quem sabe, tem apresentado ao Senhor, pode até ser justificável, mas para Deus não cola. Não atende. Formas de pensar equivocadas geram confusão e distanciamento do propósito. Um pensamento equivocado gera confusão, gera problemas desafiadores a serem vivenciados por nós. Vá comigo no capítulo 1, novamente, desse texto de Jonas, versículos 2 e 3. Diz assim: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Pensamento equivocado, gente. Ele achou que dava para fugir. Ele achou que dava para apresentar uma desculpa. Ele achou que dava para, de alguma maneira, não atender aquele convite, aquele desafio, aquele chamado que era apresentado por Deus. Pensamento equivocado.
Gente equivocada no reino de Deus hoje em dia é o que mais tem, achando que a sua maneira de pensar, os seus interesses, as suas necessidades vão de alguma forma ser justificativa para a resposta irresponsável, para o não para Deus. E por conta disso estão vivendo confusas e distantes do propósito do Senhor. Confusas e distantes. Ah, pastor, eu não sei o que eu sou chamado para fazer no reino de Deus. Você é chamado para servir, para anunciar a palavra. No decorrer do processo, você vai aprendendo outras coisas. No decorrer do processo, Deus vai te levantando para outras áreas. Mas, em primeiro lugar, nós fomos chamados para sermos o quê? Profetas, servos. Quem é você? Servo. A resposta de Jonas, diante da pergunta daquele povo, deveria ser o quê? Sou servo. Ele responde, no capítulo 9, sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Eu sou hebreu e adoro o Senhor. A única coisa que ele não estava fazendo naquele momento era justamente isso, adorar o Senhor. Precisou a prova, precisou a luta, chegarem sobre a vida dele para ele se voltar novamente para aquilo que ele havia recebido de Deus. Em nome de Jesus, a prova não vai vir sobre nós, porque nós seremos obedientes para a graça de Deus. Amém? Agora, entenda, quando nós andamos dessa forma, apresentamos uma resposta irresponsável ao Senhor, por vezes, nós agimos como ele agiu. Ficamos indiferentes à dificuldade, ficamos apáticos, dormimos, o sono espiritual, vamos dizer dessa maneira, e não percebemos aquilo que o Senhor tem feito. Esperamos que os outros venham apontar os nossos desacertos e nos direcionar. Isso, por vezes, revela frieza e negação. Sabe, Deus estava levantando gente incrédula naquele barco, que não conhecia o Senhor, para questionar o homem de Deus que estava no barco, mas agindo de forma desobediente. Ele fica na negação, vamos dizer assim. Até que ele é questionado. Sabe, é ruim quando a gente erra e fica esperando alguém, né, nos corrigir para a gente mudar o caminho. Se ninguém notou, segue o barco, segue o fluxo. A coisa continua na mesma, né? Já viveram isso aqui? Ou só eu? Todos nós, às vezes, agimos assim, né? Agora, você já parou para pensar que antes que alguém te alerte sobre o seu erro, o Espírito já o fez? E o problema é que, por vezes, nós não demos ouvidos à voz do Espírito? Vocês acham mesmo que antes dele ser questionado por aqueles homens, Deus já não havia falado do seu coração, você está em erro? Vocês acham mesmo? Amados, às vezes nós precisamos ser mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, diante do convite, diante do desafio que ele coloca diante de cada um de nós, perdão. E aí o texto continua, o versículo 8 que nós lemos fala, né? De onde vens? A resposta negativa ao chamado divino tem gerado em muitos um profundo sentimento de confusão. O grande problema é que quando agimos de maneira irresponsável e apresentamos alguma negativa ao Senhor, respondemos de forma negativa ao chamado de Deus, acabamos vivendo um sentimento de profunda confusão espiritual, emocional e, por vezes, até física. Sabe aquelas pessoas que estão tão confusas emocionalmente e espiritualmente que até adoecem? Conhece gente assim? Conhece? Gente que está doente, aí você vai conversar com a pessoa, nossa, a vida emocional e espiritual dela está uma confusão. Está tudo fora do lugar. Conhece gente assim? Conhece gente dentro das igrejas assim? Não tem demais, gente. Porque muita gente que está agindo de forma irresponsável diante do convite de Deus. E o problema
que a forma irresponsável que nós atendemos o chamado acaba somatizando e atraindo problemas para nós que não foram preparados e planejados pelo Senhor. Vocês acham mesmo que Deus queria que Jonas fosse para a barriga do peixe? Possivelmente não, gente. Ele preparou um escape para Jonas. Porque em alto mar, no meio da tempestade, se não é o peixe para abocanhar ele, onde ele ia parar? Se você continuar lendo a história e tiver a oportunidade de estudar um pouco sobre esse momento na vida de Jonas, você vai poder perceber que depois, a Bíblia fala no capítulo 2 e na sequência, que o peixe o levou e o deixou na praia. Lembrem-se, Nínive não tinha praia. Possivelmente, Jonas foi deixado pelo peixe próximo ao lugar onde ele embarcou no barco. Deus deu a ele a oportunidade de fazer certo tudo de novo. Deus poderia ter, quem sabe, levado a uma região mais próxima, mas não. Ele ia fazer todo o trajeto que foi determinado pelo Senhor. Sabe, às vezes a gente foge de algumas das coisas que Deus nos dá a fazer, algumas das tarefas e missões, achando, acreditando que de alguma maneira nós poderemos cortar caminho, chegar mais rápido, e de repente alguma coisa acontece e a gente se vê lá no início de novo. Sabe, igual aquelas provas na escola, na gincana da igreja, corrida com ovo na colher. Quem já brincou aqui, né? Ovo na colher. Se cair, você tem que voltar lá no início. E aí todo mundo quer ir rápido para chegar primeiro, né? Mas o caminho mais seguro é o quê? Devagar com equilíbrio. Não é isso? Para o ovo não cair. Senão tem que voltar lá no início. Entenda, amado, o caminho mais seguro é andar com equilíbrio e obediência à voz do Senhor. Senão você volta lá atrás. Confusão. A coisa não avança, a coisa não se desenvolve, as coisas de fato não acontecem na sua vida. Por quê? Porque é melhor obedecer do que sacrificar. De que maneira nossas escolhas afetam o meio? Lembram-se? Uma resposta irresponsável atrai problemas inesperados. A Bíblia deixa claro que a tempestade veio sobre o barco e o motivo era quem? Jonas. Jogou o Jonas do barco, tirou ele do barco, o que aconteceu? Acabou a tempestade. Graças a Deus não tem nenhum Jonas aqui, né? Amém? Aquela viagem abençoada que você faz, que dá tudo. Já aconteceu com alguém aqui? Uma viagem, dá tudo errado. Né? Aí eu lembro que a gente ia fazer alguma viagem assim, às vezes, aconteceu alguma coisa inesperada, você que é o Jonas. Mas, amados, entenda, respostas irresponsáveis atraem problemas para o meio. Se você apresenta uma resposta irresponsável ao Senhor, de alguma maneira anda em desobediência ao convite dele, gente vai pagar o preço. Aqueles que cercam você sofrerão as consequências da sua irresponsabilidade. A gente aprende isso com Jonas. Vocês acham mesmo que Deus não deixou essa palavra aqui para nós, na Bíblia? Para nos chamar a atenção acerca da responsabilidade da obediência? Aquele povo, todo barco, poderia vir a perder a vida, passar um bom desafio, uma boa dificuldade, porque o texto diz que antes de encontrarem a razão do problema e jogarem Jonas do barco, o que o texto diz, se você acompanhar os versículos anteriores ao 8? Eles jogaram tudo fora, comida, equipamento,
para o barco ficar leve, para eles conseguirem sair daquela tempestade. Olha o problema que Jonas arrumou, não foi só a tempestade, esse povo teve que voltar, possivelmente, ou encontrar uma margem para ali atracar, comprar os alimentos todos novamente, para seguir viagem. Atrasa a vida dos outros. A desobediência do servo de Deus atrasa a vida dos outros. Vocês concordam comigo? Atrapalha a vida dos outros. Por isso, a Bíblia nos chama a andarmos em obediência à voz de Deus. E de que maneira? Entendendo quem somos nós. Quem é você? Eles perguntam a Jonas. Eu sou hebreu, servo de Deus. Você é o quê? Servo de Deus. Você adora a quem? A quem, amados? Senhor. Quem é você? Qual é a sua profissão? Eu sou operador. Eu sou marceneiro. Eu sou pedreiro. Eu sou engenheiro. Eu sou pipoqueiro. Não, você não é isso. Você está fazendo isso. Em primeiro lugar, você é o quê? Servo do Senhor. Qual a sua profissão? Qual a sua principal tarefa? Qual a sua principal missão? Servir ao Senhor. Aonde você está. E aí Deus, às vezes, vai te dar a oportunidade de servi-lo através da engenharia, da máquina, daquilo que você tem realizado e a tarefa que você tem desempenhado na sua empresa. Mas, em primeiro lugar, a sua profissão, o seu chamado é o quê? Servo do Senhor. Igual a música do Anderson Freire, minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha, vocês não conhecem essa música não, gente? Vou mostrar quem és. Né? Então, minha identidade é servo do Senhor. Ok? Qual a sua profissão? De onde você vem? De onde você vem? Eu vim de Deus, sou nova criatura em Cristo Jesus. Eu estava lá perdido no lamaçal do pecado, Cristo me resgatou e agora eu venho de Deus. Sou nova criatura em Cristo Jesus. E eu vou voltar para quem? Para Deus. Olha que maravilha. Quem vai para o céu? Amém. Quem vai levar alguns para o céu com ele? Aí, levanta a mão aí. Tem que levar. Sabe? Levar a gente para o céu. Aí. Quanta gente aqui, nessa embarcação aqui, precisa chegar ao céu junto com a gente? Quanto lugar tem aí para você trabalhar para encher? Não só convidando para vir para a igreja. Lembre-se, eu já falei isso aqui. Convidar para vir para a igreja não é evangelizar, isso é fazer um convite. Tá? Evangelizar é relacionamento, compartilhar de Jesus com o outro. De onde você vem e qual a sua nacionalidade? A sua origem é divina. Você é cidadão do céu. É do povo da cruz. Seguidor do caminho. Servo de Cristo Jesus. Discípulo dele. O povo ao qual você pertence é esse povo aqui, ó. Você não é do mundo. Glória a Deus. Amém? Você é do povo da cruz. Você é do povo do caminho de Deus. Você é parte da igreja. Tá? Às vezes, viver no meio da igreja é bom e às vezes é desafiador. Não é ruim, não, porque desafio nós temos. Mas nós crescemos com cada um deles. Né? Viver em meio aos 12 discípulos, vocês acham que era tranquilo, era fácil? 12, só 12. Aqui tem bem mais que 12, né? Olha que bênção, né? Viver em meio aos 12 era fácil? Não, tinha um miserável que gostava mais de dinheiro do que dos outros. Tinha um outro que era invocadinho, nervoso, né? O tal do Pedro, né? Tinha outros dois que queriam uma posição mais elevada. Eles eram até bonzinhos, mas eles queriam um lugar diferente dos outros, sabe? Tem gente que é até boazinha, mas acha que o lugar na igreja que ele senta há 10, 15, 20 anos é dele. Né? Eu lembro, uma irmã, tinha um monte de lugar assim, igualzinho. Assim.
a essa realidade hoje. Eu lembro que uma vez eu sentei no lugar dela. Adolescente, né? Cheguei, estava no lugar ali bonitinho. Falei, vou sentar aqui. Ela chegou um pouquinho depois, que a EBD estendeu um pouco, ela foi e cutucou. Meu filho, dá para você sair do meu lugar? Olhei. Falei, ué, não tinha o nome dela aqui não estava reservado não. Né? Eu levantei, né? Vai que ela me desliga do céu. Tem gente que acha que é assim, né? Mas você é parte disso, amado. Tem lugar para todo mundo aqui. A mesa de Cristo Jesus, ela é feita para todos. E aqueles que ainda não se assentaram a essa mesa conosco, precisam ser, de fato, o nosso principal objetivo aqui. Como fazer isso? Eu preciso entender que, ainda que seja um povo difícil, como o de Nínive, eles merecem a graça de Deus. Ou melhor, precisam da graça de Deus. É interessante que Jonas pregou lá e o que aconteceu? O povo todo se converteu, amados. Declararam um jejum solene. O povo se arrependeu. E olha que ele nem pregou com tanto entusiasmo. Ó, vocês largam essa vida aí que Deus vai acabar com tudo, hein? E torcendo para Deus acabar com tudo mesmo, né? E o povo se converte. Por quê? Porque aquele povo precisava, carecia da graça de Deus. E Deus deseja alcançar a todos. Entenda que você é parte desse processo. Agora, entenda também que a coisa não vai acontecer enquanto a gente estiver no barco dormindo. E cuidado, ficar no barco dormindo pode vir a ser que, de repente, a tempestade venha e a coisa complique para você. Então é melhor ficar acordado, né? E, de repente, quando Jesus mandar, a gente nem, na verdade, entrar no barco, se não for a vontade dele. Mas que a gente se coloque à disposição do Senhor todos os dias para a glória de Deus. O que Deus tem te chamado para fazer no reino dele? Você é profeta nesse tempo, você é servo, o Senhor te chamou para atender uma necessidade. Qual é a necessidade que ele tem? Qual a ocupação que ele tem dado a você no meio da igreja de Cristo Jesus? O que ele tem chamado você para fazer? Ah, pastor, mas tem tanta gente para fazer isso aí. Se ele chamou você é porque ele quer você. Não sei por quê. Mas não adianta você ficar apresentando essa desculpa, não. O problema depois vai te cobrar. Então, que nós possamos responder positivamente e apresentar uma resposta, de fato, responsável diante do convite do Senhor. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, por tua bondade, por tua fidelidade, por tua graça derramada sobre nós. E, ó Deus, diante de Jesus, nós queremos, de fato, ó Pai, nos colocar à disposição do Senhor e atendermos ao chamado que o Senhor tem feito. Ó Deus, por vezes nós respondemos de forma irresponsável, Pai, ao convite do Teu Espírito, mas que em nome de Jesus, a começar em nós, o Senhor possa fazer realmente algo maravilhoso acontecer no meio do nosso tempo. Ó Deus, sabemos que não existem qualidades especiais em cada um de nós que, de fato, façam a coisa toda acontecer. Mas a verdade é que o Senhor nos chama porque o Senhor nos quer dar o privilégio de fazermos parte da missão, da obra que o Senhor tem confiado a esse tempo. Portanto, ó Deus, nós possamos aprender a responder, assim como teus filhos, o profeta disse, eis-nos aqui, envia-nos, ó Pai. Envia-nos na missão em nossa casa, em nosso trabalho, em escola, enfim, ó Deus, em qualquer área, possamos ser achados pelo Teu Espírito, de maneira responsável e obediente, atendendo a Sua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus